Bom, iniciando a gravação, boa noite, pessoal. Então, o encontro de hoje, como eu falei para vocês no mural de avisos, é a respeito de uma pequena revisão e também tirar algumas dúvidas a respeito da prova da disciplina que vai acontecer na próxima semana. Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar no chat que eu vou respondendo. Já vai aparecer para vocês aí os slides. Me deem ok aqui no chat se está aparecendo. Beleza, então vamos lá. Bom, a prova da disciplina, vocês vão ver ela nomeada como avaliação regular presencial, que esse é o nome que a gente já deixou padronizado, tá? Apesar de a gente estar fazendo todas as nossas atividades remotamente, por hora essa avaliação vai acontecer online. Mas depois que tudo voltar à normalidade, ela volta a acontecer presencial. Então, apenas para a gente manter essa padronização, o nome continua sendo avaliação regular presencial. Algumas pessoas me perguntaram, professora, mas por que está esse nome, sendo que a gente realiza online? É por conta disso, para manter essa padronização, tá bom? Bom, como que vai acontecer? O link de acesso da prova, ela vai estar disponível na semana 9, a partir do dia 6/7, próxima segunda-feira. Então, o dia que vocês têm para realizar essa prova é aqui, ó, do dia 6/7 ao dia 9/7. E o tempo de realização dessa prova é de 3 horas, ok? Então, se, por exemplo, vocês acessarem, deixarem para acessar no último dia, às 23 horas, aí o seu tempo de realização cai de 3 horas para apenas 1 hora, tá bom? Então, é de 3 horas, desde que esteja dentro aqui dessa janela temporal, a tempo de você conseguir realizar antes do prazo final, certo? Mais informações sobre a prova, vocês podem acessar o Guia do Estudante na aba Covid-19, que tem todo o detalhe da prova, data, quando que sai a nota, etc, tá? Mas, de qualquer modo, eu já vou antecipar algumas informações para vocês. Alguns estão me perguntando, recesso acadêmico, quando que vai acontecer? Do dia 13/7 ao dia 26/7. Então, 2 semaninhas de recesso, tá? E se atentem para um detalhe, que a divulgação da nota dessa prova durante o recesso, que é no dia 15/7, tá? Então, a partir do dia 15/7, com a nota da prova, é que vocês já vão saber a média final de vocês na disciplina. Então, a média vai sair, de fato, durante o recesso, tá? E a aplicação da prova substitutiva, ou seja, quem não conseguiu atingir a média necessária para aprovação, que é a média 7, essa prova vai ser realizada do dia 10/8 ao dia 13/8, ou seja, no segundo semestre, depois que nós já retornarmos do acadêmico e o terceiro módulo do ano já estiver em andamento. Então, é importante vocês se atentarem a essas datas aqui, caso precisem da avaliação substitutiva. Bom, quais são os conteúdos? Os conteúdos que irão cair nessa prova, eles correspondem a tudo que vocês estudaram nas unidades de aprendizagem, da semana 1 a 8. Também tem as videoaulas com o professor tutor, que foi as videoaulas que eu fiz para vocês, que eu postei na semana 2, 5 e 8. Então, quem não assistiu, muito do que eu vou falar aqui hoje, eu falo com maior detalhamento lá nessas videoaulas, tá? E também, se vocês quiserem resgatar algum conteúdo que foi abordado nas aulas com os formadores, olhem lá no item reposição dos encontros presenciais, que tem a gravação de todas as aulas de todas as semanas, tá bom? Então, deem uma olhadinha, né, nesses materiais, caso precisem resgatar algum conteúdo. Agora vamos falar a respeito dos conteúdos da prova, fazer um resumão, caso tenham dúvidas, vão mandando. Bom, vamos lá. Sobre as provas de pista e prova de campo, né? Nós temos a divisão de prova de pista e prova de campo. Nas provas de pista, nós temos as provas de velocidade, que são mais curtas, nas quais o atleta busca sustentar uma máxima velocidade. E são essas provas, as de 100,
200 e 400 metros, tanto feminino quanto masculino. Temos a de meio fundo, que são provas um pouco mais longas. O atleta ele corre em blocos, sem precisar se manter na mesma área. Temos a prova de... Ah, aqui, ó, quais são as modalidades? A de 800, 1.500 e 10.000 metros, tanto feminino quanto masculino. Temos a de revezamento, que são provas em equipes formadas por 4 atletas, em que cada um deve correr uma parte do percurso. Então, nós temos a de 4 por 100 e a de 4 por 400. Temos também a prova de barreiras, que são provas também mais curtas, onde são colocadas 10 barreiras ao longo do percurso, e elas também são de 100 metros femininos e 110 masculino, ou 400 metros feminino ou masculino. E também as provas de obstáculo, que são semelhantes às de barreiras, só que elas são um pouco mais longas, tá? E aqui o atleta ele passa por 4 obstáculos e um fosso em cada volta. Então, essas são as provas de pista. Nós também temos as provas de campo, que são os saltos, sendo dividido em salto em distância, salto triplo, salto com vara, salto em altura. Temos também o arremesso de peso e as provas de lançamento de disco, dardo e martelo. Aqui um detalhe importante, quais são as provas balizadas? Então, as provas balizadas, elas são aquelas que o atleta ele precisa fazer o percurso dentro das raias pré-determinadas, né? E aqui essas provas elas acontecem em distâncias menores. Ou seja, são as provas de 100, 200 e 400 metros, né, as provas de velocidade. Já nas provas de meio fundo, que é a de 800 metros, apenas a de 800 metros é balizada. E essa baliza ocorre até a primeira curva. Então, o atleta ele corre na raia até a primeira curva, depois fica livre. Nas provas de barreiras, que também são provas curtas, elas também são balizadas, né? Então, tanto a de 100, quanto a de 110, quanto a de 400. São todas balizadas. E a prova de revezamento, também, como são provas curtas, tanto a de 4 por 100 quanto a de 4 por 400, também são balizadas. Porém, só o primeiro atleta corre na raia marcada durante toda a corrida e o segundo atleta ele corre até a primeira curva balizada. Depois a prova se torna livre. Então essas são as modalidades que são balizadas. Caso caia alguma questão da prova que peça, que indique quais são modalidades balizadas, vocês já sabem que se tratam das provas de pistas mais curtas. Então, aqui, velocidade, apenas a de 800 metros de meio fundo, as de revezamento e as de barreiras. Então, seguindo aqui, vamos lembrar também a respeito das provas combinadas, né, que consiste na realização de diversas provas e após o resultado de cada uma, o atleta recebe sua pontuação. No masculino, nós temos a modalidade de decatlo e no feminino a de heptatlo, tá? Então, aqui a dica para vocês é diferenciar qual é a modalidade feminina da masculina e lembrar que a duatlo, triatlo e pentatlo são outras provas combinadas que envolvem corridas, mas que não fazem parte do atletismo. Então, caso caia alguma questãozinha na prova a respeito disso, lembrem que as modalidades que fazem parte do atletismo de provas combinadas são a masculino decatlo e a feminino heptatlo. Beleza? Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos lembrar um pouquinho dos sistemas energéticos que são exigidos em cada modalidade, né? Nós temos o sistema ATP-PC, glicolítico e oxidativo, né? Então, eu já expliquei bem detalhadamente isso para vocês na primeira videoaula, se eu não me engano, da disciplina. Então, só para a gente lembrar, o sistema ATP-PC, ele faz a produção de energia do composto de creatina fosfato, que está em estoque armazenado dentro das células musculares. E ela sustenta atividade de curta duração ou atividades mais vigorosas, mais intensas. Já o sistema glicolítico, ele vem a partir da transformação da glicose em ácido lático. E ela também proporciona essa fonte de energia mais rápida. Porém, ela causa uma certa fadiga por conta do acúmulo do lactato no sangue. Já o sistema oxidativo, ele advém lá da respiração celular para a produção de ATP, ou seja, ele faz o uso de oxigênio para produzir ATP.
Então, a gente utiliza o sistema oxidativo em provas mais longas. Então, se eu for voltar aqui nas modalidades, pensando nesses sistemas energéticos, quais sistemas que eu vou utilizar em cada uma dessas modalidades? Então, nas provas de velocidade, eu vou usar o sistema ATP-PC. Então, primordialmente, eu vou usar o sistema ATP-PC. Já nas provas de meio fundo, eu posso usar uma combinação do sistema ATP-PC e glicolítico, né? As provas de revezamento e de barreiras, que também são provas mais curtas, também vou usar esses dois sistemas. Já a prova de obstáculos, por exemplo, que é uma prova mais longa, as provas de fundo, que são provas mais de resistência, aí eu vou usar o sistema oxidativo, certo? Então, esses são os sistemas utilizados em cada uma das modalidades. Aqui também, na questão das provas de campo, também tem uma variação aqui, todos com sistema ATP-PC glicolítico, porque também são provas curtas, elas são provas um pouco mais intensas, que exigem ali um movimento mais de potência, ok? Então, seguindo aqui, passando a respeito dos sistemas energéticos, vamos lembrar os exercícios educativos para corridas, tá? Então, vamos lembrar o que cada um deles o objetivo de cada um deles, né? A elevação de joelhos, o objetivo dela é a coordenação entre os membros inferiores e superiores e o estímulo dos flexores de quadril e melhora da amplitude da passada. No saltito, o objetivo é a melhora da finalização da passada para um ganho de amplitude e de força reativa ao alternar os saltos. Os dois também têm um objetivo em comum, que é contribuir para a realização de uma elevação adequada da perna da frente. Então, caso caia alguma questão na prova a respeito disso, dos objetivos, por exemplo, qual é os exercícios educativos para a corrida que contribuem para uma elevação adequada da perna da frente? Então, vocês já sabem que é a elevação de joelhos e os saltitos, por exemplo. Seguindo aqui, a elevação de calcanhares, o objetivo dela é a coordenação entre os membros inferiores e superiores, né? Uma vez que eu tenho que fazer esse movimento alternadamente, dos membros inferiores com os superiores, e também tem esse estímulo dos flexores do joelho e a melhora da amplitude da passada. Então, a elevação de calcanhares, ela me ajuda muito nessa questão da melhora da amplitude da passada. Então, caso caia alguma questão na prova de qual exercício que ajuda na melhora da amplitude da passada, vocês já sabem que é a elevação de calcanhares. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, seguindo aqui, ó, o repique, né? Então, qual que é o objetivo dele? A estimulação do contato rápido dos pés com o solo. E do afundo, o objetivo primordial dele é o ganho de força. O ganho de força de qual musculatura? Do glúteo e do posterior de coxa, que é a musculatura predominantemente usada na corrida. Ok? Tudo bem? Seguindo aqui para a corrida de resistência, também na videoaula que eu postei para vocês, eu detalhei bastante a respeito dessas modalidades, então agora eu só vou dar uma pincelada. Basicamente, a corrida de resistência, que são aquelas corridas longas, nós temos essas 4 modalidades, né? Que é o pedestrianismo, que é realizado na rua, então o solo mais estável. Temos o cross country, que é realizado na grama. Então, temos essa questão do solo um pouquinho mais é, com com alguns obstáculos. A corrida de montanha, que também tem esse solo mais instável por conta dos obstáculos naturais. E a corrida da neve e deserto, que leva a uma grande exigência fisiológica por conta da demanda de temperatura. Tá? Então, eu expliquei toda essa questão do solo, quanto que isso interfere ou não na mecânica do movimento lá na videoaula. Caso vocês tenham dúvidas sobre isso, retornem lá na videoaula e dá uma assistida nisso, tá bom? Só vamos lembrar a respeito da comparação dos sistemas energéticos, aeróbio e anaeróbio, nas diferentes provas de corrida. Lembrando que o anaeróbio é o sistema ATP-PC e glicolítico, e o sistema aeróbio é o sistema oxidativo, tá? Então, aqui, ó,
Vejam que quanto mais longa a prova, conforme eu vou aumentando a minha distância de prova e o tempo, eu vou diminuindo a atuação do sistema anaeróbio e aumentando a atuação do sistema aeróbio. Desculpa. Então, ó, vejam que aqui na prova de 800 metros, eu tenho 95% de atuação do sistema anaeróbio e apenas 5% do sistema aeróbio. Enquanto na maratona é o contrário, eu tenho 5% de atuação do sistema anaeróbio e 95% do sistema aeróbio. Então, conforme eu vou aumentando a distância, a duração da prova, aumenta a atuação do sistema aeróbio. Então, caso caia alguma questãozinha na prova a respeito disso, vocês já sabem por quê. Falando um pouquinho da corrida com barreiras agora, até aqui tudo bem? Tá. Agora eu vou entrar em umas especificações de modalidades, tá? Então, a corrida com barreiras, o que a gente precisa lembrar é que elas são provas curtas, né? E elas são balizadas, ou seja, os atletas eles permanecem na mesma raia, na raia que eles já foram predestinados a ficar. E a altura da barreira, ela varia de acordo com a prova, se é masculina ou feminina. Aqui vocês não precisam decorar a altura da barreira, porque não vai cair nenhuma questão na prova sobre isso, tá? O que vocês precisam se atentar é na mecânica do movimento para passagem na barreira. Então, nós temos 3 etapas aqui, quando eu falo da mecânica do movimento para passar essa barreira. A primeira é quando o atleta ele projeta a perna de ataque com o movimento de extensão aqui, né? O segundo movimento é quando em seguida, a perna de passagem ela realiza uma flexão de joelhos e abdução de quadril aqui, ó. Vejam? Então, essa perna de ataque ele leva ela aqui para uma flexão de joelho e uma abdução de quadril para poder passar pela barreira. E a terceira etapa é o impulso realizado com a perna de passagem, tá? Então, é nesse sentido a mecânica do movimento na corrida com barreiras. Essas 3 etapas é importante vocês lembrarem para realizar a prova, tá? Diquinha aqui importante. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho da corrida de revezamento. Bom, ela também é uma corrida rápida, né? É corrida de velocidade. Então, aqui a única modalidade que é realizada em equipe, né? Então, são 4 corredores que realizam essa modalidade. Nós temos ela na divisão de 4 por 100 metros e 4 por 400. E há 3 zonas de passagem do bastão, tá? São 4 corredores, mas apenas em 3 momentos que eu vou passar o bastão. E aqui a largada é realizada em raias escalonadas devido às curvas da pista. E outro detalhe importante é que essa zona de passagem do bastão ela tem 20 metros. Então, o atleta ele pode entrar aqui e durante esse percurso dos 20 metros é que ele tem para fazer a passagem do bastão para o seu companheiro de equipe, tá? E o que a gente precisa se atentar aqui na corrida de revezamento? As características de cada um dos corredores, né? Então, o primeiro corredor, ele precisa ter uma excelente largada, então ser bem veloz, e também uma boa aceleração, além de ser um bom corredor de curva, uma vez que ele vai ter que precisar fazer essa curva ali na pista. O segundo corredor, ele precisa ter uma boa habilidade para passagem do bastão e conseguir realizar uma boa lançada, uma boa corrida lançada, né? Então, uma corrida mais em linha reta. O terceiro corredor, ele deve ter uma boa habilidade de passagem de bastão também e realizar uma boa corrida lançada, além de ser um excelente corredor de curva. Então, ele vai correr tanto reto quanto em curva. O quarto corredor deve ter uma boa habilidade para passagem do bastão e, normalmente, é o melhor corredor da equipe. Tudo bem até aqui? Certo. Vamos lá, para os saltos horizontais, distância e triplo. Bom, vamos lembrar aqui que, independente da modalidade, seja distância ou triplo, o objetivo dele é atingir a maior distância possível a partir de um salto horizontal. No salto em distância, vamos lembrar das fases, né? Nós temos a fase de preparação, a corrida de aproximação, a flutuação e a queda.
E essa flutuação, ela pode acontecer em três técnicas diferentes. Que temos aqui a primeira, que é a técnica do estilo grupado. Então, após o atleta fazer essa corrida de aproximação, ele faz essa flutuação no estilo grupado, ou seja, ele leva os membros inferiores mais de encontro aqui com o tronco, para ele ter essa queda de forma mais agrupada. Temos também a técnica do salto no estilo arco. Aqui, na hora da flutuação, o atleta ele já faz uma hiperextensão aqui da coluna vertebral, né? Primeiramente, ele faz essa hiperextensão para depois fazer o agrupamento, para então fazer a queda agrupada. E o terceiro estilo de flutuação é a técnica do estilo passada no ar. Então, o atleta, após realizar essa corrida de aproximação, ele vai fazer o salto e na flutuação ele vai literalmente realizar passadas no ar, até que no fim das suas passadas ele faça o estilo grupado e também faça a sua queda no estilo grupado. Então, nós temos essas três técnicas. Importante vocês lembrarem elas e a diferença de cada uma delas para a prova, tá bom? No salto triplo, nós temos aqui três grandes fases, que é a fase de preparação, a fase de realização dos três impulsos e a queda, tá? Então, aqui, seguindo essa figura aqui até a imagem C, nós temos a corrida. Aqui da imagem D, ó, D e E, primeiro salto, F, G, segundo salto, H, I, terceiro salto, terminando com a queda, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho a respeito aqui de algumas características do salto triplo, o primeiro salto, vejam aqui nessa imagem, ele é mais longo no ponto de vista de comprimento, né? E ele tem predomínio da velocidade, uma vez que ela acontece imediatamente após a corrida de aproximação, que é uma corrida bem veloz. Então, aqui, ó, o atleta chegou nessa marca, ele faz esse salto bem mais extenso, bem mais longo comparado aos outros saltos. Então, esse é o mais longo. Caso caia uma questão na prova, dos três saltos, um salto triplo, qual que é o mais longo? É o primeiro. Vocês já sabem por quê, que é decorrente da corrida de aproximação, que é bem veloz. Já o segundo salto, a mesma perna que absorve o salto do primeiro é a perna que dá um impulso para o novo salto, tá? Então vejo aqui, ó, ele impulsionou e já ele absorveu, aliás, e já impulsionou para o novo salto, tá? Então o segundo ele é mais curtinho. O terceiro salto ele é realizado com um salto de extensão, ou seja, é onde ele busca de fato a distância aqui, e normalmente ele faz no estilo grupado, tá? Então, ele faz aqui, buscando essa distância para cima e para frente, e termina aqui com o estilo grupado para então realizar a queda. Então, é importante vocês se atentarem à característica de cada um dos saltos no salto triplo. Agora, falando um pouquinho dos saltos verticais, altura e com vara, tá tudo bem, pessoal, até aqui? Dúvidas? Tá bom, vamos seguindo então. Que daqui a pouco a gente tem na outra disciplina, o encontro também. No salto em altura, que a gente precisa lembrar aqui são os estilos, né? Os estilos de passar o sarrafo. Então, nós temos o estilo tesoura, que é o atleta ele faz a corrida de aproximação. Lembre que a corrida de aproximação nos três estilos ela é feita em curva, tá? Então, ele faz essa corrida de aproximação e aqui realiza, de fato, esse movimento de tesourinha com os membros inferiores. Então, passa primeiro o membro que está aqui lateralmente ao sarrafo, para depois passar o segundo, né? Então, é só ver aqui pela imagem a perna que está sem pintar aqui passa primeiro e depois a perna pintadinha, tá? Na sequência, nós temos o rolo ventral, que o atleta ele faz literalmente um rolinho, assim, né? Como se fosse uma cambalhotinha no ar. E a posição a parte anterior do corpo, ela vai estar mais próxima ali do sarrafo, voltada para o sarrafo, tá? E no Fosbury Flop, já é o contrário, o atleta ele vai estar posterior ao sarrafo, ou seja, de costas, e ele vai realizar essa hiperextensão aqui da coluna vertebral, né? Vai projetar o tronco para frente, justamente para que ele não encoste no sarrafo,
para realizar essa transposição, tá? Então, só aqui no salto em altura, importante lembrar das características de cada uma desses estilos para passar o sarrafo, que daí vocês vão conseguir realizar a prova, responder as questões da prova referente a esses saltos sem grandes problemas. Já no salto com vara, lembrem que nós temos uma corrida progressiva, né? Então, ou seja, a vara ela fica posicionada do lado contrário da perna de impulsão e ela vai sendo baixada gradativamente, né? Até que ali próximo das 3 últimas passadas, que é na preparação para o encaixe, o atleta ele faz de fato o encaixe da vara para poder fazer a transposição para o sarrafo. Então, inicialmente, a vara ela vai estar posicionada do lado contrário da perna, vejam aqui nessa imagem, da perna de ataque, né? A perna que inicia essa corrida, ou a perna de ataque, não, desculpa, a perna de impulsão. E ela vai sendo, ó, vejam na imagem aqui, ela vai sendo gradativamente abaixada, né? Para que então, ali próximo das 3 últimas passadas, que é a fase de preparação para o encaixe, esse encaixe de fato ocorra e o atleta faça a transposição na passada. Na videoaula eu falei para vocês que a literatura traz que as passadas, a indicação de passadas realizadas para o salto com vara é de cerca de 8 a 12 passadas, mas isso vai depender de acordo com a altura do atleta, a altura dos membros inferiores, etc. Tá bom? Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, sobre a iniciação esportiva era isso, tá? A prova vai estar bem tranquila, não vai ter grandes desafios. Eu não falei aqui da modalidade dos lançamentos, porque eu já falei bem sobre eles lá nas videoaulas. Então, eu sugiro para vocês, se ainda estão com dúvidas a respeito dos lançamentos e do arremesso de peso, dá uma olhadinha na videoaula, tanto na videoaula 1, que eu falei bem da mecânica do movimento, quanto na 3, que eu falei um pouquinho das estratégias de aprendizagem dessas modalidades. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, eu não quis trazer aqui para não ficar muito repetitivo. Eu falei mais de alguns detalhes aí a mais para ajudar vocês na prova, tá? E aqui eu deixo uma dica final para essa prova, que é: estudem um pouquinho mais sobre as regras de cada uma dessa modalidade, que pode ser que na prova caia algum detalhe ou outro sobre as regras. Ou seja, pode encostar no sarrafo, na hora que eu estou fazendo no salto com vara ou no salto em altura, eu posso, nas corridas de velocidade, eu tenho a saída baixa ou saída alta. Então, essas regrinhas que o professor Erickson trabalhou bastante com vocês nas aulas, quem ainda está com dúvida, dá uma resgatada nisso lá nas aulas, qualquer coisa me manda mensagem, que eu vou ajudando vocês até que vocês possam fazer a prova, tá? Lembrando, então, vou voltar lá na data. Cadê aqui? Peraí, só um pouquinho. Vou voltar lá na data para a gente lembrar a data da prova. Cadê? Só um pouquinho. Lembrando a data da prova, pessoal, não esqueçam. Do dia 6/7 ao dia 9/7, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida a respeito da prova, do conteúdo? Vão me mandando aqui, eu vou encerrar a gravação, então. Conforme vocês não. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida mais geral que eu possa responder antes de encerrar a gravação. Tá tranquilo? Então, eu vou encerrando aqui, pessoal. Qualquer coisa, vão me mandando.